Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos falar sobre a utilização de estereogramas. O mapeamento geológico comumente compõe o estudo de áreas muito extensas e descrição de diversos afloramentos. Isso faz com que, no fim de uma campanha, exista uma quantidade enorme de medidas estruturais e uma forma de conseguir utilizá-las em conjunto é a utilização de estereogramas ou rede Schmidt para conseguir unir todas as medidas similares em um diagrama e possa ser observado o padrão da área. O primeiro cuidado ao se utilizar essa ferramenta da geologia estrutural é saber identificar a estrutura que está sendo medida, pois chegar ao afloramento e sair medindo tudo sem discriminar hierarquia poderá atrapalhar interpretações futuras. Nosso foco hoje será em medidas de plano de foliação principal dos afloramentos, que possivelmente podem compor dobras em determinada região. O estereograma é composto pela rede Schmidt, que é uma circunferência graduada simulando orientações geográficas, com o norte sendo a 0 ou 360 graus, o leste a 90 graus, o sul a 180 graus e o oeste a 270 graus dessa circunferência. Em cada intervalo, há pequenas marcações que servem de base para os valores intermediários, onde as linhas mais escuras marcam variação de 10 graus e as mais finas de 2 graus. A outra demarcação deste diagrama fica na linha horizontal e é graduada de 0 a 90, desde a sua extremidade até o centro da circunferência. Para a demarcação de planos, é necessário marcar primeiro a sua direção ou strike. Então, um plano hipotético N126 com mergulho de 44, por exemplo, estaria 3 linhas escuras após o 90 graus e mais 3 linhas finas. Nesse momento, vale salientar que a forma mais simples de se utilizar o diagrama é utilizando a regra da mão direita, que já explicamos no vídeo de utilização de bússola 2. Isso porque, utilizando essa técnica, sabemos que o mergulho do plano será para o quadrante seguinte, então é só rotacionar a medida para a marca 0 graus e então marcar a medida do mergulho desse plano, que é realizada pela graduação da linha horizontal, de modo que o 44 graus de mergulho, ou dip, estará posicionado 4 linhas escuras de fora para dentro. Finalmente, traça a linha do plano e ao rotacionar novamente o 0 graus para o seu devido lugar, vemos a marcação do plano e confirmamos que ele está mergulhando para o quadrante seguinte do N126, que é o quadrante sudoeste. Caso utilize a técnica de Deep Direction, primeiramente é muito importante lembrar que a medida do plano é acrescida a 90 graus. Então o strike seria N216 e então, ao invés de rotacionar a medida do strike para o 0 graus, rotaciona ela para o 90 ou 270 graus, a depender de qual estiver mais próximo, e novamente faz a demarcação seguindo a linha. No entanto, é necessária extrema atenção ao utilizar o diagrama e qual técnica foi utilizada nas medidas, pois misturar as duas irá causar equívocos na visualização dos planos e, consequentemente, nas interpretações das áreas. Então, após realizar inúmeras medidas em campo, elas podem ser plotadas em conjunto no diagrama estereográfico e, comumente, pode-se observar os padrões de direção dos planos e, com os mergulhos, interpretar uma mega dobra na área estudada. Com essas informações, são realizadas as interpretações de análise de tensão que podem ter formado essas estruturas. Quando a necessidade de medidas é muito grande, o diagrama pode ficar muito poluído e de difícil visualização do padrão principal. Devido a isso, são utilizados softwares chamados de StereoNet que tratam esses dados para auxiliar nessa observação, modificando a visualização para um padrão de densidade de cores. Nesse momento, é bom destacar que o StereoNet realiza o cálculo para marcar o polo dos planos, que fica localizado a 90 graus do seu mergulho ou dip. Isso porque a construção do diagrama é mais simples utilizando densidade de pontos. A demarcação desses polos, quando estamos plotando o plano, deve ser realizada no momento que foi identificado o mergulho e está se traçando o plano, de forma que ao rotacionar para posicionar corretamente no diagrama, a informação seja preservada. Finalmente, ao observar uma grande densidade no diagrama de cores do StereoNet, interpretamos que há uma maior incidência de planos mergulhando para o quadrante oposto. E quando há 2 grandes concentrações de cores, indica que existem 2 direções preferenciais dos planos. E então, novamente, podemos interpretar os padrões de direção dos planos, de dobras e análise de tensão da área estudada.
Vemos então que essas direções de foliação principal medidas em campo compõem os flancos das dobras, e então, utilizando as técnicas de classificação e mapeamento de dobras, que tratamos aqui no canal, é possível descrever como são essas dobras. Obrigado por assistir e até a próxima.